O cenáculo da fé, levanta essa espada para o alto em nome de Jesus. Nossos irmãos que estão aqui reunidos nessa noite, sabem orar? Sabem clamar? São crentes em Jesus? Amém. Então faz o barulho que o diabo não gosta aí, cenáculo. Amém. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. Toda a igreja com as mãos levantadas para o alto. Abre a tua boca e começa a orar, Senhor, com a fé. Toda a igreja orando. Vai, igreja, em nome de Jesus. Meu santo Senhor, meu santo Salvador, nós te agradecemos, meu santo Jesus, por este momento que vamos ter na tua presença. Agradecemos, meu Salvador, meu Senhor, pela tua revelação. Pois temos aqui uma palavra poderosa, que é esta, Senhor, que será anunciada pelo teu Espírito. Será, Senhor, anunciada pela tua verdade. E estou aqui somente para comunicá-la. Meu santo Jesus, opera nos corações e nas vidas daqueles, Senhor, que entraram porta para dentro, para serem, Senhor, convertidos, libertos e restaurados, Senhor, pela tua salvação. Meu santo Jesus, quebra a rebelião, quebra as facções, quebra toda a investidura, Senhor, de Satanás, para calar a tua igreja, os teus profetas e os teus pregadores na terra. Pelo teu sangue, meu santo Senhor, quebra o satanismo, a magia, a bruxaria, a feitiçaria, randofrobiando fisterévia, prosteribicanto miosóbia. Pelo teu sangue queima, meu Jesus, a apostasia, a rebeldia, a rebelião. Quebra, Senhor, agora toda dureza e toda soberba no coração do homem. E busca o pecador, busca aquele que está escravo do pecado, para libertação e salvação, meu Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, pela tua igreja, prepara ela e santifica ela para o dia final, para o grande dia da sua vinda e do arrebatamento da tua igreja. Meu santo poderoso, converte, Senhor, o mau caminho, liberta, meu Senhor, o cativo, pelo teu sangue exalta o teu nome. Fala na tua igreja, fala no cenáculo da fé, põe a tua espada sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, me prepara, me santifica para o dia da tua vinda, porque os sinais avisam que o Senhor virá e não tardará. Quem é crente nisso diz amém. Então abre o texto de Gálatas, meus irmãos, capítulo 1, verso 6. Vamos ler. Gálatas 1. Vamos ler. Só fazer menção a quem nos assiste, estamos pelo horadaverdade.com, nesse momento ao vivo, em transmissão desse culto que acontece aqui na sede da Igreja Santa com a Fé em São Paulo. Sejam bem-vindos todos os nossos irmãos desse ministério, aos demais convidados de Jesus, que estão por esse site participando deste culto de domingo, dia 11/1, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Gálatas capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: admira-me que de tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja excluído, anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja excluído. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Possa sentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Como todos podem perceber, aí mesmo pela carta a Gálatas, o apóstolo Paulo é bem expressivo, bem realista.
em comunicar a todos nós que na sua época já existiam tentativas de reeducação cristã. Todos aqui testificam isso? Então nós não somos os primeiros a verem que existe uma organização satânica por intermédio de várias instituições mundiais procurando infectar a igreja com teorias, com visões, deturpações e modificações dos termos da fé. Estamos sofrendo demais com isso. E como todo mundo percebeu, a pregação aqui é essa. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Paulo também não só entra no caso da reeducação, como também entra na questão de um outro evangelho. Ele quer dizer aí o seguinte, que na época dele já haviam textos forjados, textos sendo escritos sem raiz, procedência, legitimidade cristã. A igreja já combatia o apocrifismo, e para quem não sabe, são esses textos conspiratórios acerca do cristianismo, acerca de Jesus, que trazem uma outra noção de fé, e já estavam presentes na história e na influência da igreja. Então ele está preocupado aqui, não só preocupado do que vinha de fora para dentro, mas do que já estava dentro da igreja a nível de liderança e ministério. Então, para você que está ouvindo essa pregação aqui, você precisa entender, não é porque a instituição leva uma placa cristã que ela é cristã. Não é porque ele tem um título pastor que ele é pastor. Há várias correntes teológicas, há várias interpretações, várias noções, várias ideias de Jesus sendo apregoadas ao longo das décadas, ao longo da história da igreja. E nós temos que pegar toda essa história, enxugarmos elas e sabermos aquilo que é bíblico. Então não seja ingênuo. Não é qualquer igreja, não é qualquer pastor. É necessário ter legitimidade naquilo que exercemos, em qualquer lugar desse mundo. E Paulo se preocupa com isso. Então eu não sou idiota, ele também não é. Entra na questão do serviço espiritual. Bom, a igreja existe para quê? Para atender o apelo público, ou ela existe para servir ao que Jesus pediu? Por favor, leia aí. É isso que você tem que dizer para eles. Versículo 10. Uma instituição chamada igreja, ela existe para atender às necessidades das pessoas e o clamor público, ou ela existe para servir o que Jesus pede, independentemente do que as pessoas pensam ou acham? Então para de minhoca na cabeça. Tira aí esse conceito de que a igreja ela está aberta para fazer as pessoas serem realizadas e felizes. Esse conceito não é bíblico. Larga a Bíblia, vai buscar Allan Kardec, vai buscar Chico Xavier, vai buscar os filósofos, daí sim você vai encontrar isso. Antropologia. Na Bíblia você não vai conseguir. Criar um Deus que perde vontade para fazer gente feliz. Paulo diz o seguinte, que nós não devemos aceitar um outro evangelho, nem se um anjo descer aqui para pregar. Nem se ele tomasse essa liberdade, a igreja deveria aceitar. Por quê? Porque a palavra que todos eles pregavam, a autoria e a produção é Cristo. E esse irmão, com muito zelo e amor, ele preservava. Nós estamos ensinando e pregando para vocês tudo que parte da revelação segundo Jesus Cristo. Ninguém fala o que quer ou diz o que quer aqui, ponto final. Ou entra isso na tua cabeça ou você nunca vai ser crente. Ou entra isso na tua cabeça ou você sempre vai ser capaz do diabo para ele esfregar o pé em cima e te levar para o inferno junto com ele. Que só nesse texto aí, irmãos, já fica
nítido o amor, o zelo, o comportamento daqueles cristãos lá atrás, e esse contraste em relação a essa era chamada movimento evangélico, que não está nem aí, não quer nem saber do que é legítimo, da natureza desse nome chamado evangelho. Todo mundo sobe no púlpito ou entra em discussão de certos temas para falar o que quer, o que pensa. Tanto que é verdade, você quer saber o que eu estou dizendo? Entra no Facebook dessa igreja. Nós fizemos uma crítica sobre esse ministério que está se levantando de orientação sexual, que não tem base nenhuma ministerial, que não justifica em hipótese alguma pastor ficar dando aula de erotismo e instrução sexual dentro da igreja, enquanto o Senhor poderia estar tratando de outros temas importantíssimos do evangelho. Mas vai lá ver as conversas, as opiniões expressas. Tem mais de 200 comentários lá que eu faço questão para que você leia. Eles não querem saber o que precede de Jesus. O que eles querem é chegar lá e dizer o que eles pensam. Meus irmãos, nós temos uma igreja corrupta sendo levantada aí fora para constranger aquela que é minoria a não servir a Jesus de coração, alma e de maneira verdadeira. Um dia que um crente for considerado bandido, porque ele preserva a palavra que o Senhor lhe deu, e é o que está acontecendo, eu não vejo mais esperança para esse povo que está enchendo a igreja aí não. Você não pode ser como eles, tá? Você tem que ter um interesse profundo para se entrelaçar num Jesus que tem caráter, vontade, pelo amor de Deus. Não enche linguiça na tua experiência de fé. Não bota a opinião de ninguém na tua experiência de fé. Está aqui. É obrigação da igreja conhecer, preservar e apropriar os termos da fé. Nós estamos aqui para isso, fazer Jesus ser glorificado em cada palavra, em cada texto, em cada versículo, na nossa vida. Que se danem eles, para eles acham que é doença. Para nós, faço menção das palavras do apóstolo Paulo. Para nós a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu vou tentar ser bem específico e objetivo aqui, como você tem que tratar o que você escuta dentro da igreja biblicamente, tá, meu amado? Nós queremos uma igreja fiel, com um ou dois ou três. Tem vezes que quando o pastor eu subo em cima desse púlpito aqui, a impressão que eu tenho é que esse teto vai cair na minha cabeça. E outro dia eu chorava na presença do Senhor, orando com ele, dizendo: Senhor, estou perdido como pastor, não sei o que eu faço mais para levantar essa igreja que o Senhor me pede. Um anjo chega, entra no meu quarto com um martelo na mão, só isso, com um martelo na mão, e eu escuto o Senhor dizer: continua pregando. Mas lá em Esdras 9:4, você vai ler esse texto para o pastor. Eu vou dar uma introdução rápida aqui do que nós temos em mão chamado Bíblia Sagrada. E como que a arqueologia nos traz uma riqueza de dados e de informações importantíssimas para nós sabermos, né, por onde andou a palavra de Deus, como que o povo se comportou diante dela. Eu digo a nível histórico, tá, amados? E lá no Antigo Testamento, texto de Esdras 9:4, lê somente esse versículo rápido para mim, pode ler.
Se você ler esse capítulo e outros de Esdras, também Esdras 10, 19, Neemias 13, versículo 15 ao versículo 22, para quem gosta de anotar e depois estudar, ler, vocês vão se deparar com um ponto da história em relação à palavra de Deus, aonde mostra a comoção do povo de Israel, quando Esdras descobre a Torá, a lei de Deus. Como que este povo se sentiu tocado quando as autoridades de Deus começaram a ler a pura palavra dele? Como que as pessoas reagiram em prol que elas conheceram de Deus e foram automaticamente se apropriando as mudanças que Deus exigia? Está registrado na história, irmãos. Aí nesse texto, que foi por intermédio de Esdras, que os escritos sagrados foram descobertos. E algumas fontes judaicas, na história, narram que Esdras formou um sínodo de escribas e professores, chamada de grande assembleia, com o propósito de ensinar e interpretar a Torá de Deus, a pura palavra de Deus, tá? Essa preocupação estava lá atrás, de zelar por aquilo que é mais sagrado dentro do ambiente de culto daqueles que querem servir a Deus, a sua palavra. Mas eu vou aqui dar uma introdução histórica que eu quero que você preste muita atenção. Há na história um registro de um surgimento de um grupo de estudiosos e copistas, chamados e conhecidos por soferins, que é um movimento histórico posterior ao de Esdras, que eram estudiosos da lei de Deus e procuravam definir um texto padrão sem erros, e esse texto é conhecido na história como Pentateuco, escrito em hebraico. É importante, pastor, fazer uma menção que o Antigo Testamento puro, genuíno, histórico, foi escrito em hebraico, mas posteriormente Israel foi tão corrompido pelas influências que muitos judeus não conseguiam mais ler o texto em hebraico, porque já estavam influenciados pela língua grega e posteriormente também pela língua helenista. Mas aqui há na história um relato importantíssimo de grupos que foram se formando pelo movimento de Deus, pelo mover do seu Espírito, para não deixar a sua palavra morrer, ser esquecida, como também modificada. E o Pentateuco, essa palavra, marca história, para quem quiser pesquisar. Posteriormente levantaram-se também os maçoretas, sucessores desse movimento, judeus estudiosos que completavam o trabalho de vocalização, padronização e propagação do texto hebraico, o texto que eu mencionei aos amados do Pentateuco, se preocupando em dar uma Bíblia, um texto sem adições ou divisões de palavras, sem indicações de sons vocálicos, conhecido como Massorá, que também está registrado na história para que a Bíblia chegasse até nós, inclusive o Antigo Testamento. Movimentos que surgiram, que veneravam a palavra de Deus como sendo a mensagem dele, não de homens. Movimentos que surgiram na história, que se preocupavam em se aplicar aquilo que eles ouviam da palavra de Deus. Movimentos que queriam educar ao povo a preservar a verdade de Deus, independentemente da opinião dos homens e dos movimentos modernos. Isso está na história. E esse texto Massorá foi trabalhado pelos maçoretas até o período medieval, que se transformou na Septuaginta. Quem já ouviu falar desse nome, levanta a sua mão. Está na história. Poucos aqui levantaram a mão. Sabe o que é isso? Muita televisão, filho. Mas essa palavra Septuaginta, que é no Antigo Testamento, traduzido em grego,
do hebraico marca a história da luta da palavra de Deus para chegar até a nós. Esse texto, que foi usado por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento, chamado de apóstolos, que você conhece, essa Bíblia do Antigo Testamento estava na mão do nosso Senhor. Citou os textos proféticos que ele cumpriu como Messias, Cristo enviado do Deus Altíssimo. Mas se não houvesse tido isso lá atrás, se não houvessem esses movimentos organizados pelo Espírito Santo, que eu estou mencionando para você, o que o Senhor ia citar e pregar? Mas uma coisa importantíssima da Septuaginta que o pastor estou aqui dizendo a vocês, é o fato do Senhor usar, e porque ele usou, e os apóstolos também, legitima o Antigo Testamento na tua Bíblia, que nós temos que crer. Uma coisa importantíssima a nível de caráter, de obra, de zelo, de amor pela palavra de Deus. Quem lê a história aqui sabe que quando Roma começa a dominar o mundo, e o movimento helenístico começa a se infiltrar em todos os cantos dessa terra, há um terço de judeus que se revoltam por saber que Roma estava influenciando a educação do povo judeu, do povo de Deus, e se levantam para fazer uma guerra contra Roma. Essa guerra foi conhecida como a revolta dos Macabeus. Está na história. E até um texto lá de Macabeus que eles escrevem, relatando que muitos judeus que se levantaram contra que a palavra de Deus não fosse modificada por Roma, foram mortos, esquartejados e assassinados pelo sistema. Houve uma guerra de sangue, e está na tua história, para que só o Antigo Testamento pudesse chegar para nós sem nenhuma alteração, modificação ou coisa parecida. Porque esta tentativa satânica de querer subjugar o povo de Deus a ensinos variados e paralelos de filhos, isso é antigo. Está lá atrás, o diabo nunca dormiu. Ele sempre trabalhou para afastar os homens da verdade absoluta de Deus. E muita gente já morreu por causa disso. O Novo Testamento não é diferente. Eu costumo dizer, já preguei sobre isso na televisão, não há evangelhos, há um evangelho só. Mas logo quando o Senhor começou a ensinar, e os discípulos começaram a registrar, cada um na sua presença, no seu testemunho, porque é isso que varia no evangelho. O testemunho deles, um com os outros, é somente pela questão de ordem de tempo. Ninguém copiou de ninguém. Isso é uma teoria maldita na teologia. Não tem livro fonte, ninguém copiou de ninguém, não é um livro criado por ninguém. São fatos registrados que cada um registrou na sua ordem de tempo. Mas esses textos foram perdidos com as primeiras guerras de perseguição contra os cristãos. Mas eu dou um texto de referência aqui em 2 Timóteo 4,13, que quando os originais foram perdidos e não sobreviveram às primeiras guerras, houveram as primeiras cópias que foram feitas pelos apóstolos e também por secretários deles. Paulo faz uma menção aí, 2 Timóteo 4,13, há também em Romanos 16:22, em 1 Pedro 5,12, quem quiser anotar pode anotar, das primeiras cópias que foram feitas pelos apóstolos e por secretários deles também, para que um Novo Testamento se juntasse com o Antigo Testamento, sem nenhum problema de alteração, com legitimidade, profundidade e verdade. Mas depois disso, quem sabe da história, aparecem 5.488 manuscritos, 26 exemplares, fragmentos, são encontrados no Egito, no mar do Egito. E surge a primeira iniciativa de identificação por Irineu, em 130 depois de Cristo. E o Novo Testamento começa a passar por um processo, não só de identificação, como também de canonização. E o Novo Testamento com o Antigo Testamento passa a estar sendo
agregado e formado. 200 anos depois de Cristo, entre o primeiro período da transição do texto bíblico, com base científica. Sabe o que quer dizer isso? Você que tem aí na cabeça de que a Bíblia foi forjada, criada, você vai ter que lutar com milhares de testemunhas para provar isso que você está falando aí. Que o Antigo e o Novo Testamento juntam mais de 1000 anos de estudos, de pesquisas. Essa Bíblia não veio parar na tua mão porque o Tunico e o Tinoco lá atrás arquitetaram para estabelecer uma religião mundial. São mais de 1000 anos, envolve milhares de testemunhas e obras científicas e estudos aprofundados da origem da natureza de cada escrito que está na tua Bíblia aí. Então, se a tua Bíblia diz Canon, se a tua Bíblia diz Bíblia Sagrada, está querendo dizer o quê? Que todos esses textos foram minuciosamente investigados e tem natureza, tem origem, tem autor, não são de pura ficção como estão falando por aí. Agora, se você quiser ficar à mercê de lutas para provar que a Bíblia não presta, fica à vontade, vai ter que precisar de 1000 anos para provar isso. 400 depois de Cristo vem o reconhecimento do texto oficial, Canon. Mesmo diante de todos aqueles apócrifos que apareceram, o Canon foi estabelecido, e é importante dizer, não por religião, mas por estudiosos. Em 1516, o texto tradicional é reconhecido como texto padrão. Em 1633 é estabelecido o que chamamos de texto receptus, texto recebido. Todo o Novo Testamento agora é legítimo. Texto que Lutero usou para fazer a reforma, e também a tradução alemã, texto esse que também João Ferreira de Almeida usou para traduzir em português, que você tem em mão aí agora. E em 1881 surgem as novas versões por parte de críticos, que em toda a história do que eu citei aqui, o diabo levantava aí uma turminha para querer dizer o seguinte: vamos traduzir tudo de novo porque essa tradução não presta. Só que tem uma coisa, meus amados, é muito tempo, é muita história, são muitas testemunhas, muitos estudos aprofundados, muitas guerras, muito sangue, para agora os que são da ciência chegarem e dizerem que a Bíblia Sagrada, que os livros que compõem a verdade de Deus aí em tuas mãos, ela está comprometida porque não tem legitimidade. Motivo esse que me fez trazer a vocês conhecimento da tentativa da NASA com esse projeto Bublin, que uma das primeiras etapas da NASA, com os terremotos que ela vai produzir, com aquele armamento no Polo Ártico chamado HAARP, uma das intenções dela criar um terremoto mundial é fazer com que obras arqueológicas fajutas surjam para combater estas que estão aí na tua Bíblia. Sabe o que significa isso? Que eles nunca vão poder chegar para você e dizer que toda esta história que envolve 1000 anos da civilização humana é mentirosa. Por isso eles estão desesperados. Eles precisam de um outro documento, de um outro texto que a sociedade acredite, para dizer que esse que está na tua mão aí é falso. Porque eles, por conta própria, não podem dizer que a Bíblia Sagrada não é legítima. A história e a arqueologia dela comprova a existência do Deus e desse Jesus que você professa. Para nós é glorioso. Meu amigo, você tem uma obra na tua mão que venceu guerras, enfrentou políticas, enfrentou o satanismo histórico, passou por turbulências, sofrimentos, e muitos precisaram morrer por causa dessa obra, para que ela chegasse nas tuas mãos pura. E um dia o pastor Daniel no YouTube me mandaram um vídeo de missionários que foram para a China e haviam já convertido os irmãos batizados lá, e que quando eles
desceram de avião e começaram a distribuir as Bíblias na mão daqueles chineses, e todos sabem aqui que China, ela vive ainda uma ditadura política lá, severa, onde a religião, ela é proibida, principalmente o cristianismo. E aqueles chineses, tem um vídeo para quem quiser assistir, eles pegavam a Bíblia e cheiravam, eles pegavam a Bíblia e molhavam ela com lágrimas. Eu olhei aquele vídeo e falei, Senhor, é outro mundo. Porque este mundo que nós estamos aqui, as pessoas não valorizam, elas não amam, elas não lidam com a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Nós vivemos uma sociedade fria, calculista, puramente religiosa, que não dá a mínima para esses 66 livros que estão aí, que historicamente passaram por tantas dificuldades e tantos se dedicaram para que você pudesse ter um ensinamento puro, sem nenhuma pitada de poesia ou filosofia ou criação humana. Quando lemos a palavra de Deus dentro da igreja, não é o pastor falando, não é homem falando, é Deus te revelando qual é a vontade dele para a tua vida. Se você discorda disso, você vai precisar de 1000 anos para provar o contrário. E vai ter que contrariar todas essas testemunhas que marcam a história, desde do Pentateuco até a Septuaginta, até o Novo Testamento. Você vai precisar rear e lutar com todas as tuas forças anticristãs para dizer o seguinte: o que a igreja ensina o povo, o que a igreja doutrina o povo cristão não tem legitimidade. Você vai ter que provar isso que você fala. Retardado, idiota. Porque se você fala isso por autonomia própria, não tem valor nenhum o que você fala. O valor é a história. E se alguém disser aqui, se você ouvir alguém falar, João Ferreira de Almeida, pastor Daniel, era católico, a informação que nós temos é que ele se converteu. Mas se ele não se converteu, não importa, porque o trabalho dele é científico. O trabalho dele é científico. Ele não fez a Bíblia, ele honrou o que ele traduziu, ponto final. Para você, algum católico que está me ouvindo hoje aqui, disser, mas pastor Daniel, o concílio da canonização, chamado de pais da igreja, era feito também de líderes romanos. Sim, mas você precisa entender que aquele parecer não era religioso, era científico. Qual a diferença de Roma, da fé católica para nós? É que eles pegaram o cânon, pegaram o sagrado e acrescentaram livros apócrifos. Essa é a diferença. Eles quiseram ser imundos, isso é um problema deles. Mas aí o que está na tua mão é obra puramente científica, porque tem comprovação histórica e arqueológica, e toda vez que você ler, você está lendo uma das maiores obras que já passaram por aqui, que não pode ser colocada em nenhuma escrivaninha como um livro qualquer. Uma das maiores obras que tratam desde o início da raça humana até a morte e ressurreição do Filho de Deus, até as coisas escatológicas, os princípios das dores e como as coisas vão terminar neste mundo. O que você tem em mão aí, você deveria amar. Nós não estamos sob influência nenhuma, a não ser a de Cristo. E culto é isso, igreja é isso. Vou dar aqui a vocês hoje, nessa noite, algumas direções que fazem caminho com Jesus. Bíblicas, de como Ele quer que você trate esse livro de capa preta de 66 livros aí. Que Jesus está de capa a capa. Lá em Gálatas 1, verso 15 e verso 16, você vai ler uma coisa importantíssima do que a Bíblia fala de si mesmo, tá? Porque Bíblia quer dizer o seguinte: livro por excelência. O que quer dizer? Que ele não chegou aonde chegou agora aí porque Lula e Dilma trabalharam, tá? Não chegou aí na tua mão, filho, caído do céu.
Passou por vários processos que eu citei algum deles aqui para o teu conhecimento. Então se diz Bíblia Sagrada. Se diz Bíblia Sagrada por quê? Porque é por excelência, pelo que ela é, pelo que ela diz, pelo que ela fala, pelo que ela registra. Meu amigo, olha para mim. A Bíblia serviu de inspiração para todos os setores que você hoje reconhece. Até as religiões que você também já participou. Todas elas foram inspiradas nesse livro, só não de maneira leal. Até Maomé copiou ela. Quem tem um livro de Maomé aqui sabe o que eu estou falando. É uma cópia fajuta da Bíblia. O que eles chamam lá de, como é que é? Alcorão. É um Corão. Até o poder judiciário, as leis americanas, as leis dos diversos países que estão por aí, são inspiradas no princípio moral do que esse livro diz aí. Bom, lê Gálatas 1, verso 15 ao 16, bem alto. Quando você entrar no mérito dos homens que escreveram, reflete esse texto aí. Os homens que escreveram a Bíblia Sagrada são testemunhas, não são autores. Eles escreveram a Bíblia, mas não de ato voluntário, porque todos eles foram vocacionados, escolhidos, consagrados, e uma coisa importantíssima, eram testemunhas. Os textos que estão depois do Evangelho, dos primeiros 4 Evangelhos, é tido na teologia legítima como a sequência do Evangelho do Senhor. Não porque acrescenta ensinamento, não, porque valoriza o ensinamento, porque não são autores. São selecionados, homens selecionados, que ouviram Jesus, que andaram com Ele, que conheceram Ele, que viveram com Ele. E quem melhor do que eles para te dizer o que Jesus ensinou e falou? Tem alguém aí melhor do que eles? Não fazem deles mais santos, mas fazem dele pessoas importantes para te relatar como Jesus é literalmente. Por que o pastor está falando isso para os irmãos aqui? Porque quando entrar naquele texto lá e disser para ele o que está escrito, ele vai me dizer, mas isso daí foi escrito pelo homem. Daí você vai falar para ele, não, foi escrito pelo homem, mas testemunhado, relatado por parte daquele que é Salvador do mundo. A transmissão é dele, só escreveram. É o Senhor falando e ele só passando a informação. Então quando surge aquela possibilidade de que a igreja não reconheça alguma coisa que está escrita, ela está ferindo o que eu estou lhe dizendo aqui. O testemunho legítimo das coisas que se firmaram e aconteceram desde os profetas até a encarnação, a obra e o testemunho do Salvador do mundo. Não está em jogo quem é Paulo, quem é João, não está em jogo quem é Lucas, não está em jogo quem é Mateus, irmãos. Mas o que esses homens viram e ouviram tão perfeitamente que puderam ser ajuntados, compreendidos como um livro só. Então nunca cometa a besteira de querer particularizar alguma coisa que esse livro te diga. Se ele te disser alguma coisa, não é homem falando, é Deus falando. É Deus revelando a você a vontade dele para que você se salve, para que você se liberte. Aleluia. Daí no texto que nós lemos em Gálatas 1, verso 1 e verso 12, verso 11 e verso 12, né? Paulo ele entra exatamente na questão.
de que tudo aquilo que ele ensina, de tudo aquilo que ele propaga, de tudo aquilo que ele fala, parte da revelação pura de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Jesus é, do que ele foi, do que ele fez, do que ele falou, do que ele registrou como obra encarnada. Uma coisa importantíssima: revelação. Quem é a revelação das Escrituras? Quem é a revelação primária da Bíblia Sagrada? Quem é a revelação única, que confirma tudo o que está escrito nesse livro aí? Jesus Cristo de Nazaré. Paulo dizia em Romanos 1, verso 18 ao verso de antes, que Deus ele se revela por intermédio das coisas que ele cria. Nós não podemos conhecê-lo fisicamente, porque Deus não tem corpo, mas podemos saber o que ele pensa, o que ele quer, a sua vontade, o seu caráter, as suas obras, por intermédio daquilo que ele criou. E criou tão perfeitamente e publicou para os homens, mas os homens não o adoraram como Deus único. Quando Jesus ele desce em terra e a virgem o despoja, Deus não queria só com o filho dele que ele morresse na cruz em forma de substituição pela salvação da humanidade e dos pecadores, mas queria também com ele a legitimação da palavra. Ora, se o próprio Filho de Deus desce no meio de vocês e fala o que é certo e o que é errado, quem é maior do que ele? Qual autoridade maior do que Jesus? Um exemplo: quando que eu vi meu Senhor ensinando sexo para casais se reformarem? Quando que eu vi meu Senhor dando aula de erotismo para salvar casamento e família? Salvação é administrada por ele, então ele diz para o líder da igreja: ensina o que eu te mandei ensinar, rapaz, e segue o modelo e a norma e a inspiração do que eu fui. Porque preservar, apropriar, adorar e venerar a palavra de Deus é uma obrigação nossa, é um dever nosso. Então Deus se revelou por intermédio do seu Filho, a nível de palavra, tudo que ele poderia ou achava melhor nós conhecemos de uma vez só. E Paulo diz: o que eu estou ensinando aqui para vocês, parte daquele que Deus enviou para ser tudo em nós. Tudo em nós. Se amanhã alguém chegar dizendo alguma coisa que Jesus não disse, falando alguma coisa que ele não falou, sendo alguma coisa que ele não foi, a obrigação dessa igreja repreender, negar e condenar. Paulo já dizia: seja anátema aquele que vier transtornando, mudando, fazendo alguma coisa com aquilo que é mais sagrado. Jesus revelado, palavra revelada em Cristo, lei, mandamento, legislação para nós. Isso soa radical, pastor. Dá o pé, picareta. Pula fora, picareta. Porque amanhã ele vai se vestir de evangélico para ficar bombardeando as igrejas que querem exatamente o quê? Legitimidade na fé. Por isso que está essa discórdia no meio do povo. Daí eles ficam assim. Porque a discórdia, porque as brigas, porque os debates, vamos deixar para o juízo. É tudo um bando de covarde. E a palavra de Deus para eles não presta. Filho, Deus deu Bíblia para a igreja usar. Jesus deu palavra para a igreja pregar. Que história que é essa? Que agora nós temos que pautar a verdade de Deus para não ferir, não machucar, e não constranger, e não discriminar ninguém. Aonde você ouviu Jesus ensinar isso? Talvez seja o motivo de você estar ferrado, filho, destruído, do diabo estar aprontando com você. Porque você fica admitindo aí, achando, ou tendo a ideia de que porque a igreja, os pastores oram por você, você é salvo, ou vai ser salvo de alguma coisa aqui. Mas se esquece que o que liberta o homem é a verdade de Deus, confiada e praticada. E para nós aqui, amados irmãos, qualquer letra, palavra ou texto significativo da Bíblia para nós é a verdade
de Deus absoluta. É Deus falando. Em 2 Timóteo 3,16. Você vai ler esses dois textos e eu vou dar os mais importantes aqui. O que a Bíblia fala de si mesmo. Lê bem alto. Amém? 2 Pedro 1, 19, verso 20, 21, aliás, 19 a 21. Textos importantes que você tem que ler, a nível de inspiração. Falei de revelação e inspiração agora. As próprias palavras, através dos que escreveram, é um registro da sua revelação, completa e sem erro. E é o que eles estão tratando aí. 2 Pedro 1, verso 19 a verso 21, lê bem alto o cenáculo. Diga assim: a palavra de Deus é divina. Então tem duas coisas que Pedro coloca aí: produção e interpretação. Interpretação, eu vou falar disso aqui, que isso aqui muito me incomoda. Tem muita gente aí que quer dizer para você o seguinte: tem que interpretar direito esse texto aí. Sim, eu sou a favor, mas a interpretação já é dada. Você não tem que interpretar. Você tem que ser honesto com o que ela está te dizendo, de levar ao pé da letra o que ela está te ensinando, a não ser nas questões históricas, culturais, o que for ensinamento moral, espiritual, você tem que admitir tudo. Então ninguém tem que interpretar nada. Deus não precisa de tradutor, a Bíblia já está completa, não precisa ninguém ficar trabalhando mais ela, já trabalhou demais. Daí Pedro cita uma outra questão, produção. Novamente citando a questão o quê? Que quem produziu, que quem fabricou, que quem criou, que quem colocou, o que está aí, veio do alto, não saiu dos homens. É de Deus e foi tudo confirmado por Jesus Cristo. E nada do que está aí se contradiz. Tudo é perfeito. Ora, se o que ele está dizendo aí, que a revelação é completa, que a revelação é divina, que tudo que a Bíblia ensina precede de Deus para nós, então nós não podemos ter nenhuma barreira com isso. A hora que ela me disser o que é certo e o que é errado, eu tenho que me posicionar, porque obviamente ela vai me cobrar, ela vai me exigir de mim uma sinceridade acerca do que ela está me falando. Que pode não ser o teu comportamento dentro da igreja, pode não ser o teu comportamento diante dos cultos que estão sendo realizados aqui no cenáculo da fé. Porque eu sei, eu sou pastor, eu estou pregando algo aqui em uma área específica, com base do evangelho, e os caras ficam combatendo com a cabeça o que eu estou falando. Eu discordo disso, eu discordo daquilo, é um direito de todo mundo. Mas se está escrito aí, você vai discordar com quem? Você vai pegar uma nave espacial e vai subir até o trono do Altíssimo para falar com ele? Deus, eu discordo. Vai pegar Paulo, vai tirar ele da sepultura, vai bater nele. Ou para sentar com ele, tomar um café com ele e dizer: por que você escreveu aquilo ali? Que é um dos caras mais odiados na teologia, Paulo. E é o cara que mais trabalhou pela propagação do evangelho, que mais trabalhou pela igreja. E o corpo dele de vez em quando se mexe na tumba, de tanto que os caras falam mal dele ainda até hoje. Mas essa questão, para que a discordância? Para que a dúvida no teu coração?
Para que ficar balançado se você está lendo e está vendo o que eu estou vendo, hora essa? Ninguém mais valoriza os textos bíblicos do que essa igreja. A pregação aqui dura 1 hora. Acaba o culto, o cara ainda está com um monte de grilo na cabeça, filho. E perguntando para ele de quem ele é, de onde ele veio. Porque ele não entendeu, porque ele não compreendeu, não, porque ele tem opinião e vontade demais para que essa palavra entre dentro dele. Mas para ela ser excelente, ela tem que ser tratada como tal. Para que esta palavra te liberte, te cure, te restaure pelo poder de Deus, ela tem que ter um lugar no teu coração especial. Ela não pode ser tratada como coisa humana. Ela não pode ser tratada como coisa da igreja. Ela não pode ser tratada como coisa do pastor. Ela tem que ser lida como Deus falando o que Ele quer de nós para que nos salve. Podemos ter a palavra de Deus como sendo a própria palavra dEle. Porque toda produção e interpretação é dEle. Não vem de ciência alguma, mas de homens inspirados por Deus. João 17:17. Daí eu vou entrar num outro ponto aí da questão, além da inspiração, além da revelação, a questão da inerrância. Não tem erros na Bíblia. Olha o que Jesus fala aí, João 17:17. Pode ler. Santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não tem erros. Isso quer dizer que Jesus está querendo dizer assim, a palavra que eu preguei, que os apóstolos também pregaram, o mesmo evangelho, não tem erros. E se você ficar com dúvida histórica, você vai descer na arqueologia e toda ela vai te comprovar a veracidade daquilo que está sendo relatado ali. Mas em suma, é uma experiência que nós temos com Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o único que salva. Jesus é o único que liberta. Jesus é o único que restaura. Daí eles falam, mas você está querendo ser o dono da verdade? Só você quer ter a verdade? Não, dona Maria. O problema aqui é o seguinte, a verdade está aí. Eu não quero representá-la, eu só estou pregando. Quem sou eu para dizer, sou mais certo do que todos, mais verdadeiro do que todos? Filho, eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém perante o que eu estou pregando aqui. Todo mundo é miserável. A verdade é dele, eu só estou repetindo. Te incomoda? Então o teu problema é com ele, não é comigo. Porque tudo que fala aí é a verdade dele ao pé da letra. E ela não precisa ser mastigada, ela não precisa ser traduzida, ela não precisa ser limitada, porque, nossa, é violenta, né? Ela discrimina, nem todo mundo está preparado para ela. É assim que eles pensam lá, mas para nós é a palavra do nosso Deus. É a palavra do Deus que servimos, do Deus que adoramos, do Deus que veneramos. Já dizia o meu Senhor, os crentes aqui sabem, nosso Senhor já disse que aquele que se envergonhar dele, das suas palavras, ele se envergonhará destes também. Aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu negarei ele diante da presença do meu Pai que está no céu. Vai brincando, vai. Deus quer um compromisso com você. E o teu compromisso começa aí. Não é com a igreja, não é com o pastor, é com a tua educação, com a tua formação, com o teu conhecimento. Que nem casamento, matrimônio, em plena era moderna, o divórcio é uma questão social. Mas você entra no evangelho e entra dentro do que Jesus ensinou a nível de matrimônio. Ele determina aos discípulos e aos fariseus, aos escribas, que matrimônio é uma instituição de Deus e não dos homens.
E no início Deus determinou que a quem ele uniu, macho e fêmea, para ser uma carne, que não separe o homem, e é isso que prevalece. Mas se ao longo do tempo mudaram isso, quem errou foi o homem, quem errou foi Moisés. O frouxo é ele. Mas nossa, isso daqui vai destruir famílias, isso aqui vai destruir felicidades, isso aqui vai destruir as pessoas. Aí é que entra a questão dos interesses. Então quem está para ganhar aqui? Você ou Deus, filho? A tua verdade ou a verdade dele? Aí é onde eu entro no ponto. O problema não é a questão da falta da verdade, o problema é que as pessoas não querem a verdade. São poucos que querem. E a verdade de Jesus, de capa a capa nesse livro, vem sem erros. E eu já vi alguns argumentos idiotas a nível de inerrância, a nível de erros. E um dos argumentos que eles mais gostam de bater na tecla é exatamente as contradições do tempo dos relatos do Evangelho. Algumas contradições que estão lá, que alguns relatam alguma coisa, outros relatam outras. Mas eu disse a você, não se preocupe, porque a única desinformação que há ali é por ordem de tempo, porque a doutrina, a palavra, o ensinamento é uma coisa tão perfeita, que até quem não era crente em Jesus, que era cientista, disse, é isso mesmo, que é o que está na história. O texto maçorético, o texto bizantino, o texto recebido, é pura ciência, dizendo o quê? Olha, eu não quero falar de fé nem de doutrina, se Jesus é Deus ou se Jesus é homem. Mas tudo que está sendo relatado nesses livros é legítimo. Essas pessoas existiram, essas pessoas falaram a mesma coisa, uma com as outras, sem se conhecerem, sem estarem no mesmo lugar. Uma coisa organizada pelo Espírito Santo que eles tiveram que assumir. Mas que muitos que estão dentro da igreja, Jesus, Senhor, Deus, aleluia. A hora que entra a questão da palavra e a pregação no culto, o cara já vira o diabo, quando a verdade de Deus está sendo anunciada. Diga, a palavra de Deus é toda a verdade. Fala. 1 Tessalonicenses 2,13. A palavra é poderosa, é norma, é plenamente autoritária. Lê o texto aí, meu irmão. 1 Tessalonicenses 2,13. Infabilidade. Inerrante, infalível. Vai. Lê bem alto. Amém? É muito simples, irmão. Se a palavra de Deus, ela é confiável para todos nós, quem confia nela, levante a mão. Quem confia, levanta a mão. Dá glória a Deus. Então, safadão, você vai ter que deixar ela ter autoridade. Você vê como é que é? Olha, os internautas não viram, mas eu vi, todo mundo levantou a mão. Só faltou levantar o pé para dizer, eu confio. Se ela é confiável, ela vai ter que exercer a autoridade dela, para dizer para você o que você tem que ser e o que você não pode ser. Porque para o apóstolo Paulo a palavra é norma, é poderosa, porque para nós ela é a regra. Se ela é confiável, ela é autoritária. Ela pode dizer para o gay, deixa de ser gay. Pode dizer para quem é homossexual, larga da homossexualidade. E o homossexual vai dizer assim, amém, porque assim diz o Senhor. Mas daí surgem as defesas de que tudo isso aí, os irmãos, por favor, me ajudem aí, tá? De que os irmãos aqui na igreja, por favor, me ajudem aí.
Daí chegaram ali naquela hora de dar uma pitada de poesia e filosofia naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, naquilo que parte de Deus. Então, se há pessoas que discordam de que a verdade bíblica é a verdade de Deus absoluta, sem nenhum erro, se há uma discordância de que nem tudo que se fala aí tem que ser levado em consideração, eu sou a favor de que você não leia a Bíblia, porque ela é a favor de que quando você lê, você leia crendo em tudo. Se for para você parcelar, é melhor não ler. Vou dar baixa nisso aqui, não dê. Mas isso daqui eu não vou crer, larga a Bíblia. Então larga ela, segue o teu caminho. Porque se ela é confiável em tudo. Se ela não presta em nada. Que história que é essa? Bíblia na mão de gay. Que papo que é esse? Se ela não vale para dizer o que é sodomia, então não vale para falar mais nada. Larga ela. Ela é a favor de que seja considerada em um seu todo. Por isso ela é autoritária. Por isso que ela não entra em diálogo. Ela fala por nós. E por isso que o mundo não nos compreende. Porque nós admitimos essa como palavra de Deus e não como palavra dos homens. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele aí. Você vai ter sérios constrangimentos e problemas quando você assumir essa fé em Jesus. Você não vai poder ficar dividido perante a opinião pública. Você vai ter que saber decidir se é o Senhor Jesus que você vai amar, ou se é os homens, o mundo, o sistema e as mudanças. Da Bíblia você não vai arrancar, não vai conseguir tirar. Um momento em que Deus deixa de falar, de exercer a sua autoridade, para deixar outro falar. Tem alguma coisa errada aí. Em momento algum, pelo intermédio dos profetas, por intermédio do próprio Jesus Cristo, o Santo, dos apóstolos, nunca, jamais, você vai ver Deus, o Senhor, parando a sua fala para deixar com que outro fale no lugar dele, diga alguma coisa diferente do que ele fala. Jesus na igreja é autoridade, Jesus em nós, autoridade. Meu Senhor, o que é isso? São impactos que nós vamos sofrer na experiência da fé, que para a fé te salva, e para quem nega isso é condenação eterna. Você não está querendo ser constrangido pela autoridade bíblica, pela autoridade da palavra de Deus, você está arriscado ao fogo do inferno segundo ela. Porque ela é a favor de que você aceite tudo, ou então, nada. Você vê a responsabilidade da igreja, de um ministério, de um pastor, como é? Como é que eu não vou estar preparado para afelar a verdade do meu Senhor? E como que as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade dele? Então a igreja serve para quê então? Se alguém que vai entrar aqui não pode ouvir que o que ele pratica sexualmente é abominação diante de Deus, para que existe igreja então? Para quê? Você é essa opinião? De que Deus tem que ceder, de que Deus tem que se abrir às outras opiniões, se adequar às mudanças, que é outro tema que eu vou bater aqui, de frente. Se Ele é Deus, Ele não vai abrir mão de nada. Entenda. Você entrou nessa igreja hoje aqui para ter uma experiência com Cristo. E a tua experiência é esta: saber o que Ele quer, preservar o que Ele quer e se apropriar ao que Ele te pede. Isso é salvação. Isso é vida cristã.
é onde não há guerras, conflitos com a verdade de Deus. Se liberte, amado. Se salve enquanto é tempo. Tire as perguntas e as interrogações que estão dentro de você. Deus não semeia onde há incredulidade. Deus não trabalha com incrédulos. Ele só honra o crente. Você está aqui para se libertar, para se transformar, ou então para pegar e sair correndo e nunca mais voltar. Abre o texto de Mateus 5:17 ao verso 18. Lê bem alto, cenáculo, esses dois versículos aí. Pode ler. E lá no texto de Mateus 24:35, ele diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não? A palavra dele não? Ok. O que Jesus está instruindo aí? Que a nível de palavra, da palavra de Deus, tudo que Deus fala tem que ser preservado. Tudo que ele fala tem que ser preservado, porque ele não veio mudar. Olha para quem está do lado, diz para ele aí, Jesus não veio mudar nada do que os profetas falaram. Nada do que os profetas fizeram. Ele veio para cumprir tudo. Isso quer dizer que Deus não muda. Fala para ele. Deus não volta atrás. A palavra que permanece é aquela que se cumpre. A palavra de Deus faz questão de permanecer e se cumprir. Como é que as promessas vão se cumprir em nós se a palavra dele não permanece em nós? Gozado, né? Daí eu escutei esses dias assim: que bom que agora nós temos cristãos com a mente aberta. Eu fiquei pensando, mente aberta? O que ele está querendo dizer com mente aberta? Ele está querendo dizer que bom que nós temos cristãos agora liberais. Muita burrice foi cometida dentro do cristianismo. E eu não estou pregando sobre as burrices que os cristãos cometeram na história. Eu estou falando do que está na Bíblia. E o que está pegando pesado aí é exatamente o quê? Não pode ter opinião, não pode protestar, não pode discriminar, não pode nada. É que nem a Mara Maravilha na televisão. Aquela que antes falava, agora afrouxou. Eu sei qual que é o problema dela. Para ela, Deus agora é só Deus amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E é cama de motel, é tudo também. Para a cabeça desse povo aí. Quando eles falarem isso, Deus é amor, eles estão querendo dizer o seguinte: Deus é amor, Deus é amor. Deus não tem mais opinião, Deus não tem mais vontade, Deus não tem mais caráter, Ele não tem mais princípio. E agora, porque Ele é amor, Ele cedeu para todo mundo. Você crê num Deus assim? Deixa a Bíblia. Você crê num Deus assim? Larga a Bíblia, filho. Os profetas eles mataram. O próprio Filho de Deus eles mataram. Posteriormente queimaram a igreja. Todos os apóstolos primitivos foram mortos e assassinados. E eles querem ser bem vistos e queridos pelo mundo. Querem mudar a história, mas Deus não muda com eles. Porque se for para fazer guerra, Ele vai fazer. Porque o propósito dele sempre será permanecer e preservar o que Ele fala. Nós adoramos um Senhor que a palavra dele não volta para trás. Século 21, Deus não mudou. Estão querendo, mas ele não mudou. E se Jesus viesse de novo para cá, em forma humana, matariam ele de uma forma mais dolorosa. Isso quer dizer que a experiência
as experiências da fé dentro da igreja, por parte de irmãos em Cristo, não vai ser diferente. Vão tentar fazer de tudo contra você. Vão tentar te fazer inúmeras pressões, para você admitir e reconhecer um Deus frouxo, sem palavra e sem opinião. Mas o Senhor nos colocou no meio de um Espírito Santo, que sabe do que quer, sabe o que vai falar e o que ele tem que ensinar para a igreja dele. Se tem uma coisa gloriosa aonde Jesus está, é quando ele abre a boca e começa a falar com a sua igreja, e até aquele que é indonto, incrédulo, visitante, entra no rolo e Deus fala com ele e revela a ele também. Daí vão dizer assim: Senhor, acho que ele não vai voltar mais. Não importa, você não quer ir embora com ele também? Importa que todos conheçam a verdade. Importa que todos saibam que Jesus é a verdade. Essa é a importância desse livro. Está na tua mão. Que ele será próspero a nível de pregação, de ensino. João 14, 26. Iluminação. O Espírito Santo difundindo luz e entendimento da palavra de Deus, permitindo que a verdade seja entendida tanto no seu significado como também na sua implicação. Lê o texto aí, cenáculo. Amém. Vocês entenderam? Eu acho que não. Tem muita gente recebendo o Espírito Santo aí que para mim de Espírito Santo não tem nada. Manto, terra, essas coisas, sabe? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não fala nada fora das Escrituras. Ele não fala nada e não ensina nada que não seja as Escrituras. Ele está aqui para cumprir a sua missão, o seu ministério, ensinar às pessoas o que Jesus ensinou. Qualquer iluminação, inspiração que não tenha procedência bíblica, não é Espírito Santo, é espírito de outro. Vou dar um exemplo. Testemunhas de Jeová, fundador, que alega, se eu estiver errado aqui, por favor me corrijam, ter recebido uma Bíblia de ouro por um anjo dentro do seu quarto. É os mormons? É os mormons, né? De vez em quando, pastor, eu confundo. É muita informação. Daí o anjo entrou no quarto dele, deu uma Bíblia só para ele, dizendo na Bíblia o seguinte, que a religião que Jesus estava fundando agora é os mormons. E quem não for mormon vai para o inferno. Só que tem um problema, a Bíblia deles é totalmente rasurada, modificada, como das testemunhas de Jeová também. Daí nós entramos com um processo de análise, para dizer que se trata de uma seita, não de cristianismo. Daí os que estão lá fora digam o seguinte: vocês estão sendo radicais, estúpidos, essas pessoas são de Deus, essas pessoas também servem a Jesus, essas pessoas também fazem o bem, mas contrariando o sagrado. Eu sei que elas são lindas, bonitinhas, fofinhas, todas emolduradas, até atrai a gente, as figuras angelicais que são, mas é o diabo se vestindo de ovelha, se trajando de formas angelicais para enganar os homens. Por quê? Porque qualquer movimento que oculte, ou modifique, ou restrinja a ação da palavra verdadeira de Deus, é movimento satânico. Não adianta, não importa também se são bonitinhos ou não, manda pro lixo porque não presta.
O Estado pode querer, você quer, mas eu não. Jesus também não. A palavra também não. Porque se depender do Senhor, vai todo mundo para o inferno se não se converter. Filho, deixa Jesus exercer a autoridade dele, vai. Deixa ele botar as situações aí que estão aí fora, aí nos seus devidos lugares. É isso que nós estamos procurando saber aqui. Recebi o Espírito Santo, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra, amém, eu creio que Deus dá palavra, eu creio que Ele dá sonho, eu creio que dá visão, mas filho, vamos ver se há verdade nisso, se há confirmação bíblica nisso, antes de você chamar coisa de Deus. Porque o Espírito Santo não vai anunciar para você outra verdade a não ser o Evangelho. Está subentendido e submetido a isso. E você não? Tive um sonho. Tive uma visão. Qual foi a visão? E lá vai ele se entremeter com os negócios da vida do homem dele. Falando que ele está lutando pela causa de Deus. É que nem a Igreja Católica, quando colocou na cabeça dos campineiros, que Deus havia revelado para o Papa, levantaram uma guerra contra os muçulmanos para conquistar terras para Deus, e mandou na cabeça daqueles coitados que se eles guerreassem nessa cruzada cristã, eles iam ter o perdão dos pecados. Todo mundo conhece a história aqui, amém ou não? Quem conhece, levanta a mão aí então. Mas tinha Bíblia lá. Por que os caras não pegaram lá e falaram, não, meu Jesus não ia pegar a espada para matar ninguém, para dar terra para eles. Eu não vou nesse negócio aí não. Ô Papa, vai você, eu estou fora. Ô Gregório, ô Justino, pode ir embora, vai você, que eu não vou não. Mas você não vai para o céu, prefiro ir para o inferno então. Não vejo meu Senhor com uma espada na mão matando. Não vejo meu Senhor assassinando ninguém para conseguir terra, poder. A Igreja Católica é uma das igrejas mais ricas do mundo. E o Papa, um dos homens mais ricos desse mundo. Uma igreja que cresceu à base de sangue, de genocídio, de estupro, de violência. A história deles estão aí, pelo amor de Deus. Mas os católicos dizem, não, Roma é a capital de Jesus. Roma é o lugar aonde Pedro sentou. Roma é onde Pedro falou. Roma é a verdadeira igreja. Filho, para tornar aquilo a verdadeira igreja de Jesus, ela deveria limpar a história. E não adianta o Papa chegar e falar para todo mundo, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos, irmãs, estou aqui para pedir perdão. Não adianta, porque ela continua como ela era. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que o Espírito Santo de Deus, que não podemos ver, mas age no nosso meio, ele só tem uma tarefa com Jesus: lembrar a igreja o que ele ensinou, justificar, converter e lembrar e educar a igreja no que ele falou e ensinou. A experiência é essa. Você tem ela na tua vida? Mostra a tua deficiência e o porquê que você está tão maldito. Porque de fato muitos dizem que se entregaram a Jesus, mas ele não tem o lugar da excelência que ele precisa no teu coração. E ele sabe que se a palavra dele for jogada para fora, ele também não entra, porque ele não é político. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Leia bem alto o cenáculo. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Pode ler bem alto, irmãos, por favor.
Amém. De novo, toda palavra não é proveniente de homens, mas de Deus. Daí Paulo, lá em 2 Timóteo 4:2, ele vai instruir um missionário chamado Timóteo. E olha o que esse irmão fala para o missionário: prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade de ensino, porque virão dias onde os homens não suportarão a sã doutrina. Fala, sã doutrina. Fala, sã doutrina. É palavra legítima, tá? Prega ela, Timóteo, porque vão vir tempos de resistência, aonde os homens vão rejeitar isso, o que é legítimo, para se doarem à filosofia. É o que está acontecendo agora. Então eu te digo, prega, não importa, prega. Cumpre o teu ministério, a tua missão é falar a verdade, doa quem doer. É a verdade de Cristo, tá? Não de Paulo, nem de Timóteo, nem de ninguém. A igreja vivia essa fé lá. Morria até se fosse o caso. Mas não permitiria de maneira nenhuma que aquilo que ela aprendeu do Senhor fosse alterado por nenhum valor ou ideologia ou interesses humanos. Gente, vamos pegar firme com Jesus. É isso. Gente, vamos pegar firme com Cristo. É isso, que na hora que você for aplicar, exercer essa fé, você faça como o Senhor te instruiu. Você faça como Ele te pediu. Mas eu vou perder marido, casa, família, emprego, pastor. Melhor isso do que perder ele. Esse é o preço que Ele quer que você pague. A fé. A fé que move montanhas, entendeu? Que quer mover isso também. O indivíduo dividido, o indivíduo incerto, incrédulo, descrente. Olha como eles estão assim: eu não sei mais em quem acreditar, eu não sei mais em quem confiar, eu não sei mais o que é certo, o que é verdadeiro. Com uma Bíblia na mão, você falar uma coisa dessa, é muito nojento. Quem já ouviu, levanta a mão. Um crente não pode falar uma coisa dessa. Tem gente que tem um problema em levantar a mão aqui, né? Ouve direto isso na casa dele. Estou decepcionado, sabe, com as pessoas, com os homens, com os líderes. Não sei mais que igreja congregar. Não sei mais para onde ir. Não sei mais, parece um macaquinho. Não sei mais, né? Mas com a Bíblia na mão. Teve gente que se converteu com um texto. E você tem 66 livros em mão para dizer o Deus que você tem que servir. Perante as opiniões, saber o que Ele quer de você. Você não pode estar dividido. Divisão espiritual na igreja é maldição. Divisão espiritual pela doutrina sagrada é maldição. Deus não opera no terreno pessoal de incrédulos, irmãos. Ele semeia boa semente no bom coração, no coração que crê, naquele que confia, naquele que exerce a fé legítima. Foi o voto que ele pediu para a igreja. Foi o voto que ele pediu para o cristão. Mas pastor, você está querendo dizer o seguinte: que se eu for enérgico, radical, com a palavra do Senhor na minha vida, eu vou ganhar bênção com isso. Esse é o segredo da igreja e da sua superação. Nós não estamos aqui batalhando por guerras humanas, não estamos batalhando aqui por interesses próprios. Nós cremos que a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação está em fazer a vontade de Deus. Mas você não creu ainda. Sabe qual é a igreja que mais cresce hoje? É a igreja da linguagem burra. É a igreja do é a igreja do Valdomiro. Eu não estou querendo saber o que esse cara tem, que tipo de sabonete ele toma banho, se o travesseiro dele faz ele dormir, se a meia dele é consagrada. Rapaz, eu entrei na tua igreja para aprender. O que você tem para me ensinar?
O que você tem para me dizer? A igreja, não sei se os irmãos estão percebendo, ela está ficando sem conteúdo nenhum. Por isso que ela está tomando outras alternativas, porque ela está pobre, miserável. Meus irmãos, nós temos que mudar essa situação. Você pode salvar alguém da tua família com essa ferramenta. Você tem noção disso? Que se você souber usar e manusear bem as escrituras do teu Deus, você pode ajudar muita gente na tua vida. Muitas pessoas que estão próximas a você. Talvez você não saiba. Eu não vejo a igreja vencendo com a sua espada embainhada, vergonhada e tímida na palavra que o Senhor lhe deu. Vejo uma igreja prevalecendo e vencendo quando Jesus é o seu general e o homem de frente, aonde o que ela faz é ele que pediu. Mas eu vou dar mais um texto para encerrar aqui. Aplicação. Mateus 7,13. Viver de forma prática e pessoal à luz do que Deus manda pela sua palavra, para muitos é fundamentalismo, radicalismo, mas olha o que Jesus fala em Mateus 7,13, vai. Amém, Jesus? Depois ele entra no outro caminho que leva para o inferno, largo, espaçoso, e todo mundo vai entrar porque é fácil. Para o nosso Senhor, o que Ele ensina quando você for aplicar, Ele sabe que vai doer, que vai ser difícil para você, mas o que Ele te pede? Se esforça, porque isso que você vai fazer por mim vai te salvar no último dia. Mas não segue aqueles que vão alterar, modificar, reescrever, amenizar, porque os tais vão ser condenados. Não muda a palavra do teu Senhor, porque ela te contraria, mas investe, porque é a tua salvação. Amém, cenáculo? Um exemplo, a igreja ensina, o cara está sentado no banco, ele fala, chegou a hora de aplicar. Meu Deus, meu Jesus, o que eu faço agora? Eu vou perder muita parte do meu corpo por causa disso, muita parte da minha vida por causa desse pedaço da fé. Daí o Senhor diz para ele, mesmo assim aplica, porque esse é o preço da tua salvação, me obedecer. E aí? Esse Jesus é bom para você? Mas eu não vou ser feliz se eu fizer isso, mas vai te salvar. Mas não me realiza, mas glorifica o Senhor. Eles não estão entendendo isso, Senado. Mas nós temos que entender. A palavra quer exercer autoridade, mas você não dá a autoridade que ela te pede. O que o Senhor diz aqui? Você quer o caminho fácil? Você quer liberdade a qualquer custo? Teu fim é o inferno. Não vou à igreja que discrimina, que contraria, que angustia, que entristece, pela verdade que fala. Amém. Está se preservando, né? Mas teu fim é o inferno. Daí Jesus ele entra no outro ensino, em Mateus 21, verso 42, verso 44, que os profetas já previam. Pode ler os textos aí. Lê alto. Amém. O reino de Deus que Jesus trouxe vai ser dado a quem? A quem obedece. E vai ser tirado de quem? De quem não quer obedecer. Quem testifica diz amém. O reino de Deus vem com poder. O reino de Deus vem com palavra. O reino de Deus vem com vontade. Jesus falando aí,
O Evangelho é a vontade de Cristo para a salvação do homem. Quem sobe nessa pedra vai ser despedaçado. Quem sobe nessa pedra vai ser transformado. Quem sobe nessa rocha chamada Jesus não fica do jeito que estava, porque o Senhor vai fazer uma obra como Ele quer. É o que Jesus está falando aí. Mas quem não quiser essa palavra que Ele rejeitou, vai julgar Ele no final. Por isso, qualquer rejeição ou resistência aqui do que Jesus ensina é o fator pelo qual Deus vai condenar. Porque o reino de Deus veio em palavra e poder, e Jesus é a rocha que foi escândalo e tropeço para aqueles que rejeitaram. Então a experiência é essa: eu entro na casa onde Ele fala, e o que Ele me diz me perplexa, me entristece, me enfurece, mas se eu creio, eu me salvo. Se eu obedeço, eu me liberto. Mas se eu disser, tchau, não quero agora, não é isso que eu quero, for para outra coisa, amém, a liberdade é dele. Mas lá no final, o que ele não quis ouvir aqui, vai ouvir da boca de Deus quando for condená-lo. Aplicação é lei. E quando você for fazer alguma coisa, faça legitimamente, porque o Senhor não aceita paralelos ou alternativas. Ele pede legitimidade no que a igreja vive e no que se prega dentro dela. É nosso dever que Deus prepare um mover do Espírito Santo para você aqui nessa igreja, que te faça amar, respeitar, viver, preservar, conhecer a verdade desse Deus, e que amanhã ela não seja mudada, alterada por nenhum fator teu ou de outra pessoa. Porque já vi muitas pessoas entrarem na minha igreja e dizerem amar Jesus, mas não estão aqui porque foram levadas por alguma coisa. Que o Senhor nos dê força, que Ele nos dê graça, para nós suportarmos a tamanha irresponsabilidade, falta de amor, falta de fé das pessoas em relação à doutrina de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da igreja Sanar com a Fé, e os pregadores que se levantarem aqui, nesta geração, que eles possam estar cheios da graça, do poder de Deus, da palavra, do entendimento, e com o saco preparado, para suportar essa pressão que está aí fora agora, que é liberal e anticristã. Você tem que mudar. Não é esperar a bênção, é para preparar o terreno para receber ela. Esse é o teu desafio aqui. Não é ver a bênção chegar, é ter algo de Deus que lhe agrade, para Ele poder te dar o que você pede. Prepara tudo aí. É que nem eu costumo dizer aqui para a igreja: antes de Jesus ser conhecido, antes de o Filho de Deus se encarnar em Jesus, Deus mandou João Batista no Rio Jordão para batizar. Você entende por que João Batista, ele é precursor de Jesus? Sabe por quê? Deus mandou aquele homem na frente do Senhor, para que as pessoas fossem preparadas por Ele, para receber Jesus. Prepara os caras aí, porque Jesus não foi dado de Deus para nós para ser de qualquer um, não. Para estar escrito numa placa, na forma de um santo, na brochura de uma camiseta, sendo falada pelas pessoas de qualquer forma. Sabe quem é o João Batista hoje? A igreja. Sabe quem é o João Batista hoje? São aqueles que estão na frente da obra, que têm a obrigação de passar a você a noção da responsabilidade, de que para termos o Espírito Santo e esse Jesus na nossa vida, nós temos que nos preparar. E de certa forma, o que foi pregado hoje aqui, é um caminho que Deus está estabelecendo para você hoje, se salvar. Não creia em tudo que você vê e escuta. Só creia naquilo que a Bíblia te diz que é certo. Segue a tradição oral desse texto.
fala por si mesmo. O termo evangelho fala por si mesmo. Não precisamos de ninguém ficar ensinando a Bíblia para nós. Você lê, você entende. Para quem quer, entende. O evangelho está encoberto para aqueles que são incrédulos, diz Paulo. Abre teu coração. Você precisa dessa cura. Você precisa dessa libertação. Chega de andar assim, vacilante, sem propósito, sem direção, sem auxílio, sem formação. Chegou a hora dessa igreja se armar, se levantar para guerrear. Eu que fiz uma denúncia contra a Sociedade Bíblica do Brasil e acusei dela estar mudando toda a Bíblia Sagrada, e ela me achou de processo judicial, e se dizia prejudicada economicamente por causa da minha denúncia. Um pastorzinho da Zona Norte, ameaçando uma instituição multimilionária. Olha só que interessante. Se diz afetada. Eu estou pouco me lixando porque ela está afetada, que ela se sente prejudicada. Essa é a nossa experiência todo dia. Se deparar com gente satânica infiltrada aqui, para querer transtornar o que a gente prega e ensina aqui, para a salvação das almas. E são poucos para lutar. Mas por que Deus está falando isso para mim, pastor? Porque Ele quer você. Jesus quer você. Ele quer a tua vida. Ele quer o teu amor. Ele quer o teu zelo. Ele quer o teu coração, a tua fé, a tua dedicação, o teu empenho. Porque se essa geração que está aqui não se fortificar no que eu estou pregando, será que os adolescentes e os jovens vão ter Bíblia para ler e vão ter alguma verdade para crer daqui a alguns anos? Será que os teus filhos vão ter igreja para congregar? Com o pastor em cima do púlpito, falando de órgão sexual e piada com o evangelho? Será que nós vamos ter igreja para congregar daqui a alguns 5, 10 anos? Nunca imaginei na minha vida um templo de Salomão construído em São Paulo, e de repente pessoas que andaram com a Bíblia debaixo do braço tantos anos, irem lá beijar uma parede que um homem construiu como se fosse um objeto sagrado de Deus, chamado Muro da Lamentação. É a isso que as pessoas estão se sujeitando, a religiosidade. E é isso que a NASA está preparando, que para estabelecer uma nova divindade, ela vai pegar esse túnel de descontentamento e incredulidade da sociedade em relação à palavra de Deus, para forjar um monte de documento falso, pôr em dúvida as crenças, as religiões, e estabelecer uma nova divindade, que é o anticristo, e já tem documentos para te provar isso. 4 cientistas que comunicaram jornais e a sociedade disso foram mortos no mesmo dia com parada cardíaca. O satanismo está preparando algo aí na frente, que para quem não tiver preparado, irmão, vai cair, vai se sujeitar. Eu não vejo outra esperança. Mas para você que está aqui nessa igreja, nesse ministério, a convocação que o Senhor te dá aqui nessa noite é que você se torne um crente de verdade. E chega de gente andando aqui com um pé só, Saci Pererê só lá. Crente aqui que não anda firme no que Jesus fala, Deus não pode salvar. E esse é o chamado que Jesus tem com você aqui nessa noite. Se a verdade de Cristo está no teu coração e você se converter, muitos milagres Deus vai fazer na tua vida. Muitos milagres Jesus vai operar na sua vida, porque a resposta dele depende da fé. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.